Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Descomplicando Investimento. Bem, vocês devem ter visto que semana passada o dólar deu uma disparada, né? Na verdade foi uma semana de volatilidade grande, subiu muito, caiu muito, teve muita movimentação no dólar na semana passada. Teve um dia, quinta-feira, se não me engano, saiu no Google, repercutiu em um monte de site de notícia econômica, influenciadores grandes falaram, o dólar a 6,18, enfim. Era um erro do Google, o dólar nunca bateu esse número, porém, muita gente parece que caiu, acreditou, e foi uma certa histeria. Enfim, no mesmo dia, o Google corrigiu, e nesse dia o dólar teve uma queda forte, o dólar caiu a 5,78, caso não me engano, e o 72. Enfim, aí eu queria aproveitar esse gancho, né, esse fato aí, essa loucura que teve, essa casca de banana aí que um monte de influenciador de finanças grandes acabou caindo, para falar justamente sobre a condução da política de juros do Banco Central. No momento, a gente está no Banco Central sob a presidência do Roberto Campos Neto, né, ele vai ser substituído pelo Galípolo, que já foi aprovado pelo Senado, e aí a gente vai ver se tem uma continuidade dessa política atual, ou se uma política diferente vai ser implementada, mas na esteira de falar da política econômica do Banco Central, eu queria mostrar um vídeo, trecho, na verdade, de um vídeo que saiu recentemente, de uma entrevista do Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do governo Lula, foi ministro da Fazenda do governo Temer, ele era o presidente do Banco Central quando o Brasil ganhou o grau de investimento do governo Lula. Ele foi o presidente que conduziu a política monetária durante a crise de 2018 e ele foi o presidente, ele foi ministro da Fazenda do governo Temer, né, responsável por várias reformas que aconteceram ali também. Então é um nome muito importante para a história da vida econômica e política também do Brasil. Então eu vou aproveitar esse gancho, esse momento, para mostrar como que o ministro, na época o presidente do Banco Central, Meirelles, reagiu no momento também de grande volatilidade internacional ali, que estava passando crise de 2018, a maior crise econômica que teve desde 1929, que foi uma crise até então sem precedentes, enfim. Vou falar um pouco sobre isso, tá? E eu queria aproveitar momento para a gente fazer esse duete. Vamos lá. Controlar a inflação. Só uma coisa, eu vou deixar o link do vídeo completo aí do canal do Democast, para quem quiser assistir a entrevista completa. Tá? Certo. E me conta uma coisa, eu fico imaginando, né? A gente aqui, num naviozão luxuoso, viajando, de repente, pá, tempestade, bate no iceberg, crise de 2008, bancos desmoronando, sangue nas ruas, pessoal desesperado, perdendo emprego, bolsa caindo, loucura, ninguém sabe o que vai acontecer, você tá lá nesse momento. Como que foi esse 2008, do outro lado, né? Do lado de quem tomava as decisões ali para nos acolher de alguma forma, assim? O que aconteceu ali? Primeiro, calma, né? Importante. Mas assim, essa calma. Porque falar é fácil, mas como que era essa calma? Você então fala, pronto, tô calmo? Ou você fala, vamos ficar calmo? Não, é o seguinte, é uma prática que eu desenvolvi através dos anos de enfrentar pressões, inclusive no Banco Internacional, aí, crise da Coreia, depois crise da Rússia, que afeta as operações de um banco global, etc. Então, quando ocorreu o problema, a primeira questão importante a ser feita, do meu ponto de vista, era descobrir qual era o problema. Né? No primeiro momento, começou a ter uma crise de crédito no Brasil. As empresas iam, principalmente as pequenas empresas, iam ao banco, o banco não concedia o crédito. Então eu fui pesquisar, simplificando a situação, porque não foi uma análise fácil, etc. O que aconteceu foi o seguinte, os bancos americanos quebraram, cortaram as linhas de crédito para o Brasil, que representava, não só bancos americanos, mas europeus também, representavam cerca de 1/4 do total de crédito ao Brasil. Isso gerou uma crise de crédito, porque a oferta de crédito ao Brasil diminuiu, né, drasticamente, e então os bancos começaram a dar empréstimo apenas para as empresas maiores, etc., porque não tinham capacidade de atender todo mundo, substituir o sistema financeiro internacional. Então, no momento em que eu entendi qual era o problema, e dimensionei qual era o problema, aí eu fui aplicar a solução. E a solução qual era? Nós, felizmente, tínhamos acumulado reservas internacionais. Então, com isso,
eu pude chamar uma entrevista de imprensa e dizer, olha, nós estamos preparados para substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito a empréstimos ao Brasil durante um ano. E, com isso, começamos o Banco Central emprestar aos bancos, através de um leilão. No primeiro leilão, por exemplo, 17 bancos entraram. Selecionamos lá aqueles que ofereciam melhor remuneração ao Banco Central. O Banco Central começou, então, a emprestar as reservas. E isso acalmou bastante a situação. Mas depois eu senti que várias empresas grandes continuavam em crise. Então o problema era descobrir qual era a crise. Eu fui conversar com as empresas e a resposta foi, não sabemos direito do que está acontecendo, tivemos prejuízos grandes aí nos mercados futuros, etc. e tal. Resumo da ópera, para entender aquilo, eu fui conversar com os bancos que faziam a intermediação dessas apostas. Então o problema todo era que muitas empresas tinham apostado que o dólar ia cair, porque era o que estava acontecendo. Só que com a crise o dólar subiu em reais. Então eles apostaram que ia cair para 1,50, estava aí 1,70 por aí, naquela época, muitos anos, né? E, no entanto, subiu para 2,50. E as empresas tiveram prejuízos enormes, estavam todas ameaçadas de quebrar. Eu tinha que descobrir o tamanho disso. Os bancos aqui, internacionais, que eu verifiquei que estavam intermediando isso, legitimamente, é um negócio mesmo. A empresa querendo fazer uma operação, ele fazia. Mas eu precisava saber o tamanho do problema. Para isso, eu fui aos Estados Unidos, conversei com o Banco Central americano, que me autorizou a conversar com grandes bancos americanos para eles me revelarem o tamanho das operações que estavam acontecendo no Brasil, mesma coisa com o Banco Central da Alemanha, o Bundesbank, mesma coisa com o Banco da Inglaterra, etc. Com isso eu dimensionei qual é o tamanho do problema. A partir daí, eu pude atacar o problema diretamente. Eu descobri que o tamanho do problema era 40 bilhões de dólares, que era o que as empresas tinham apostado para entrega de dólares, chamado dólar futuro, a descoberto. Quer dizer, não tinha o dólar, ele estava apostando na realidade. Então, não era um hedge para eles, né? Era uma especulação. Era uma aposta, né? A maior parte. Tinha alguns que faziam hedge, mas o efeito era um hedge, mas o efeito era o mesmo. Então, o que acontece? Eu descobri que era 40 bilhões de dólares, o tamanho do problema. Eu chamei a entrevista coletiva e disse, olha, o Banco Central hoje vai entrar no mercado vendendo dólares no mercado futuro, que era a posição contrária, né? Exatamente para debelar essa crise. O jornalista me perguntou, mas não tem limite? Qual é o valor? Eu digo, vamos vender o que for necessário. Mas não tem limite, presidente? Qual é o limite? Eu falei, olha, tem limite. Nós vamos vender até 50 bilhões de dólares hoje. Nossa. Bom, acabou a crise. Na hora que você toma essa decisão, deu um friozinho na barriga? Depende do que você está ancorado em termos de informação, etc. De absoluta segurança. E aconteceu isso, o dólar derreteu. Né? Nós tivemos que parar de vender, porque senão ele ia cair demais, também não seria bom. Caramba. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Teve algum impacto, assim, na sua vida pessoal, 2008, assim, toda aquela emoção, aquela adrenalina, você chegou a ficar angustiado? Aí o Primo Rico quer levar a conversa para um outro lado, e eu acho que não é bem o ponto do que eu queria trazer, mas o cerne do que eu queria trazer é justamente isso que o presidente do Banco Central, de então, Meirelles, falou. Né? Essa reação de como o presidente do Banco Central agiu diante da questão. Né? Vou me voltar aqui para a tela. De forma semelhante a 2008, a gente tem também, nesse ano atual, uma disparada do dólar. Né? O dólar saiu numa faixa de... chegou a bater 4,80 no final do ano passado, em torno de R$5, para 5,70, chegou a bater 5,86 nesse momento de estresse. Né? As causas são diferentes, né? Então era uma questão aí de... Era uma questão de crise mundial, existe um fator internacional também. No momento atual, enfim, com a eleição do Donald Trump, a gente espera que os Estados Unidos passe a ter um governo mais protecionista. Né? Isso, enfim, o que o Trump fala que vai fazer? Ele diz que vai colocar tarifa, impostos sobre importações da China, tá? E isso pode levar a uma elevação de preços nos Estados Unidos, e pode levar o Banco Central de lá a subir juros, né? Assim como o juro já está hoje no nível alto para padrão histórico aí dos anos dos Estados Unidos. Pegou a 5,25, agora está 4,75. Né? Na verdade é uma banda, né? 4,5 a 4,75, chegou a 5 e 5,25. Juros lá não é uma meta, um número definido igual é aqui no Brasil, é uma banda. Então, mas enfim, a gente vamos tomar o topo da banda da meta, juros, né, como parâmetro. E isso leva a uma questão de, com esse juro alto que tinha lá nos Estados Unidos, muita gente
tanto de capital especulativo, de pessoal aposta ali na bolsa, esse tipo de coisa, acaba indo para os Estados Unidos, isso leva a uma alta do dólar. E além disso, existe um mercado brasileiro, um medo, certa apreensão com uma coisa chamada risco fiscal, né? Pensa-se que a política de gastos do governo Lula pode levar ao país ficar com uma dívida impagável, não conseguir pagar, e aí com esse medo de um possível calote, lá no futuro, daqui a algumas décadas talvez, o mercado começa a pedir um prêmio de risco, né, maior, ou seja, a gente já tem um juro alto nos Estados Unidos, né, então para que esse dinheiro não vá para os Estados Unidos e venha para o Brasil tem que colocar um diferencial de juros, né, para fazer uma coisa que o pessoal chama de carry trade, que é o quê? Pegar prestado de onde você paga menos juros para aplicar onde você ganha mais juros, sem precisar fazer muita coisa, né? É um tipo de operação que existe, mas não é tão importante, mas o que é importante não é tão importante da gente aprofundar, mas o que é importante da gente entender é, com os juros dos Estados Unidos altos e com isso que se chama de risco fiscal no Brasil, essa preocupação da saúde financeira do país, muito de capital especulativo, né, que é esse dinheiro que entra na bolsa e sai, vai para o Brasil e vai para outros países emergentes e vai para os Estados Unidos. Esse dinheiro que é remunerado buscando risco, às vezes ali, para buscar um ganho de mais curto prazo, boa parte desse dinheiro acaba saindo do Brasil, sendo tirado do Brasil, né, gerando essa pressão e mais essa força do medo, do risco, da dívida do governo ficar impagável, potencializa isso, né, aumenta essa pressão. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Né, e aí a gente vê o Banco Central hoje ele é diferente do que era na época do Meirelles. Né? O Meirelles ele era nomeado pelo presidente, podia ser trocado a qualquer momento, apesar de que tenha tido uma autonomia ali para fazer o que tivesse que ser feito. Ele fala nessa entrevista, né, depois eu recomendo que vocês vejam ela toda, e ele tomava as decisões que ele achava que tinha que tomar, independente das pressões que existiam, né, do próprio governo, dos próprios congressistas de então, do mercado, enfim, ele tomava ali, ele junto com a diretoria tomavam as decisões que tinham que ser tomadas. Então ele tinha autonomia para trabalhar. Hoje o Banco Central, além dessa autonomia que pode ser dada ou não pelo presidente no momento, ele tem um mandato. Né? Então, em que o presidente queira, ele pode tirar o presidente do Banco Central. E ainda assim, né? O Meirelles ali naquela situação, naquela crise, a maior crise da história, uma situação que eu acho que é até mais grave, até pior do que o que a gente tem hoje, né? Ele conseguiu conduzir a questão do dólar de uma forma, assim, excepcional, incrível, né? Hoje a gente tem um Banco Central com autonomia, com mandato, né, independência total ali do governo. A gente tem o maior nível de reservas cambiais em 5 anos, né? Nossas reservas estão aumentando, crescendo, e a nossa política de câmbio está meio que deixando a coisa andar. Né? Hoje já está com o juro alto, vai ter mais algumas altas aí nos próximos meses. O mercado espera aí que ele estabilize ali mais ou menos 12%, hoje está em 11,25%, então tem mais 0,75% ali que o mercado espera que o juro suba. Isso já está meio que contratado, né? Isso já está meio que na conta. Porém, a questão cambial, o Banco Central tem deixado rolar. Né? O Banco Central tem entendido que a taxa de câmbio atual não tem nenhuma anomalia, não precisa intervir. Eu acho que, assim, não cabe a gente pensar o que fazer na cadeira do presidente do Banco Central. É uma coisa, acho que se alguém deseja isso, eu fico cuidado com o que você deseja, né? Mas para a gente entender assim, um pouco também da história, como outras pessoas reagiram ali a uma situação similar, sentados ali naquela cadeira, e como é a reação atual. Né?
a gente deve esperar também da reação futura, né? O que vai ser a política do Galípolo? Vai ser parecida com a política atual? Ele vai ter uma, uma, uma ação mais efetiva, mais proativa? Enfim, vai tentar ali, tal qual o presidente Meirelles fez ali quando ele estava na cadeira, de entender o problema e conversar, né, com os players necessários, né? Você vê que ele foi para os Estados Unidos, falou com o Fed de lá, falou com os bancos de lá, falou com as empresas daqui, falou com os bancos daqui, falou com a imprensa, falou, vou fazer uma intervenção tal. Ele tinha coisa mapeada, é só da palavra dele, ele nem precisou fazer efetivamente tudo aquilo, mas só dele falar, né, conseguiu ali um efeito grande sobre o campo. E hoje a gente viu uma coisa engraçada no Brasil, que a gente, enfim, o juro tem que ficar um pouco mais alto por vários motivos. Primeiro que a atividade econômica ela tá aquecida, o Brasil tá com números ali, e tem crescimento econômico, o desemprego está muito baixo, é o menor em vários anos, né? Acho que desde 2013, eu acho que é o menor. Vou botar aí na tela o gráfico ali para vocês verem como é que tem uma trajetória de queda grande do desemprego. Tem havido aumento de renda. O Lula ele tem uma política de valorização do salário mínimo acima da inflação, né, ganho real. Isso, enfim, toda essa conjuntura pode levar a um cenário de elevação de preço, né? Mas hoje não é isso que puxa a inflação do Brasil. A inflação está em 4,56%, está levemente acima da meta, mas o que pesa na inflação são preços administrados, né? Preço de energia, basicamente. O núcleo da inflação está mais desacelerado do que de outros fatores. E essa alta do dólar pode justamente levar a um cenário em que a inflação aumente. E o Banco Central tem que ficar aumentando o juro para tentar segurar a inflação. E fica uma coisa ali, meio que, para usar uma figura de linguagem, a corrida dos ratos, né? Você fica sempre correndo ali, ele não sai do lugar. E, enfim, mas vamos ver como que vai ser aí a próxima presidência do Banco Central. Eu acho que é legal a gente olhar para trás e ver exemplos como o da Henrique Meirelles, né, que teve ali na cadeira, passou por momentos turbulentos, né? É até legal, espero que o Galípolo ouça aí um pouco enfim, se aconselhe com o Meirelles. E é isso, tá? Queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Obrigado aí por assistir, né? Eu vou deixar aqui na tela, né, para vocês assistirem, que faça mais sentido para vocês aí, pro espectador, tá bom? Então é isso, valeu.